Olá, ouvintes! Estamos aqui com o primeiro episódio do Pod Real para falar com alguns convidados sobre as relações entre o Brasil e o Líbano. Nossa conversa terá alguns pontos principais e a gente vai começar falando da história e como começou a relação entre os dois países desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, como está essa relação até hoje com o governo Bolsonaro. Num segundo momento, iremos mapear o circuito financeiro entre os dois países, analisando suas relações de comércio e investimento. Então, apresentaremos nosso projeto de cooperação internacional junto à Unesco, que é o braço direito da ONU para o incentivo à educação e cultura, e, por fim, analisaremos as relações como um todo e a viabilidade do projeto de cooperação. Vamos começar com a Laís e a Vitória falando sobre o histórico dessas relações. Agora a gente vai apresentar um pouquinho sobre o histórico de relações entre o Brasil e o Líbano. A gente vai começar falando lá em 1920, quando o Brasil abre seu consulado em Beirute. O país libanês ainda estava sob o mandato francês e posso dizer que as relações diplomáticas entre os dois países só foram realmente estabelecidas a partir de 1944, que foi quando o governo brasileiro oficialmente reconheceu a independência do Líbano. No ano de 1954, o Brasil vai inaugurar a sua embaixada na capital do país. As relações diplomáticas entre o Brasil e o Líbano foram estabelecidas em 1944. Porém, os dois países já têm uma relação desde 1876, quando Dom Pedro II visitou o país, o que chamou a atenção da imprensa da província do Império Romano, Beirute, e assim eles vão celebrar o seu primeiro tratado, o Tratado da Amizade, em 1976, que permitia livre circulação e liberdade de navegação durante conflitos e operações migratórias. A gente vai começar a análise pelo governo de Fernando Henrique Cardoso. Esse governo ele foi marcado por universalismo, isto é, uma política sem alinhamentos ou opções excludentes, com vista a preservar a autonomia do Brasil. O governo manteve essa proximidade econômica com o Oriente Médio e determinou uma série de medidas a fim de estabelecer um diálogo político sem precedentes com os países da região. Segundo uma linha do tempo publicada no site oficial do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, foi a partir de 1995 que as visitas de líderes libaneses e brasileiros tornaram muito recorrentes, tanto no Brasil quanto no Líbano. As visitas oficiais de chanceleres, embaixadores e líderes como primeiros ministros e presidentes. Quase 130 anos depois da expedição de Dom Pedro II, somente Luiz Inácio Lula da Silva realizou em 2003 a primeira visita oficial de um chefe de Estado brasileiro ao Líbano, em Beirute. Aliás, o presidente brasileiro lançou as bases para a realização da primeira conferência de chefes de Estado da América do Sul e de países árabes, a chamada Cúpula ASPA, Mecanismo de Cooperação Sul-Sul e de Política de Fóruns Multilaterais. Bom, dando continuidade à fala da Vitória sobre a nossa análise, eu sou a Laís e eu vou introduzir o assunto com o governo da Dilma Rousseff, que teve início com grande otimismo advindo do farto crescimento econômico protagonizado durante o governo Lula. Já em relação à política externa, a diversificação de parcerias, incluindo aqui a aproximação com o Líbano, continuou como objetivo básico da política externa brasileira. Entretanto, o Brasil deixou de ser tão atuante nas organizações internacionais, fazendo com que o governo Dilma não construísse vínculos consolidados com o Oriente Médio. Sendo assim, com Dilma, a política externa brasileira foi prejudicada por fatores internos e não teve adequado planejamento, tampouco apoio do governo. Michel Temer assume a presidência do Brasil em maio de 2016, diante do afastamento de Dilma Rousseff. O presidente, de origem libanesa, teve como premissa valorizar as relações do Líbano, e durante o governo Temer foram feitas diversas visitas ao Líbano para reforçar as relações diplomáticas entre os dois países, e uma das principais foi a visita do então ministro das Relações Exteriores, Aloysio Filho, acompanhado do embaixador do Brasil no Líbano, Jorge Kadri, em prol de uma missão de paz em conjunto com a UNIFIL, que são as forças internas das Nações Unidas no Líbano, onde a Força Tarefa Marítima FTM ajudou o Líbano a prevenir a entrada não autorizada de armas ou qualquer material relacionado por mar, e o Brasil também apoiou o país no aumento das próprias forças navais para controlar e proteger as águas territoriais. Desde então, o Brasil segue sua linha diplomática com o Líbano, e agora introduzindo o nosso governo atual do Bolsonaro, temos o exemplo do ex-presidente Temer ter sido convocado para chefiar uma missão de ajuda após a explosão que ocorreu em Beirute em 2020, e o Brasil se prontificou a levar ajuda ao Líbano, levando alimentos e outros insumos para a população afetada. Outra relação que é importante citar entre os dois países no governo de Bolsonaro é a continuação da operação da UNIFIL, onde o então vice-presidente da República, Mourão, visita a fragata União, capitania da FTM no Líbano, para que assim as operações continuassem em andamento.
Agora, como uma crítica à nossa análise, quando a gente considera que o Brasil e o Líbano mantêm relações diplomáticas desde 1944, causa um espanto que, mesmo com a famosa viagem de Dom Pedro no Oriente Médio, até a chegada da presidência de um político de origem libanesa, Michel Temer, o Líbano tenha recebido apenas um chefe de Estado brasileiro em visita oficial, o então presidente Lula, em 2003. Obrigada, meninas. Agora vamos falar de comércio e economia com a Clara e o Lucas. Eu vou falar um pouco sobre o comércio e economia entre Brasil e Líbano. Para contextualizar as relações econômicas, ao longo dos últimos 10 anos, o comércio bilateral entre Brasil e Líbano cresceu 17%, passando de 240 milhões para 283 milhões de dólares em 2017. Para mapear o fluxo do comércio entre os dois países, devemos voltar à crise do petróleo em 1973, onde o Estado e a elite empresariais brasileiras passaram a recorrer cada vez mais à Câmara de Comércio Árabe Brasileira, procurando orientação em assuntos diplomáticos e comerciais com os países árabes. O governo brasileiro queria reduzir o déficit na balança comercial entre o Brasil e o mundo árabe do petróleo. O Líbano foi o 77º parceiro comercial brasileiro, com participação de 0,1% no comércio exterior do Brasil em 2015. Desde então, os dois países trabalham para estreitar suas relações. No que tange à atividade econômica, em especial as relações comerciais, o intercâmbio Brasil-Líbano atualmente tem se mantido em níveis modestos e nitidamente assimétricos, com forte superávit a favor do Brasil. O comércio bilateral Brasil e Líbano foi de 150 milhões de dólares em 2020, sendo amplamente favorável ao Brasil. O comércio exterior do Líbano somou o equivalente de 19 bilhões e o déficit comercial de 14 bilhões de dólares. A balança comercial libanesa é, portanto, fortemente deficitária em função de suas especialidades em termos de área, população e recursos naturais. O Líbano é um país importador por excelência, o que gera oportunidades para as exportações brasileiras. A economia libanesa é fortemente ancorada nas atividades terciárias que respondem por aproximadamente 70% do PIB local. Assim, o comércio, juntamente com o setor financeiro, destaca-se da composição da matriz econômica, o que atesta a histórica tradição libanesa para negócios. Então, continuando um pouco a respeito do que o Lucas estava falando, de acordo com o cruzamento de pauta realizado entre os dados do Ministério da Economia do Brasil e da alfândega libanesa, existe sim um potencial exportador inexplorado do Brasil para o Líbano. Assim que o país ficou em 104º lugar em 2020 no ranking de países importadores para os brasileiros, o que indica que a abertura do referido mercado no Líbano pelos exportadores brasileiros ele pode vir a ser viável. E aí, quando a gente avalia as oportunidades para as exportações brasileiras no Líbano, a indústria da transformação e agropecuárias, ela é dominante, tendo a carne bovina como principal produto exportado pelo Brasil ao mercado libanês, com mais de 30% de participação e cerca de 40 milhões de dólares, o que representa uma presença consolidada como principal fornecedor no Líbano. E aí a gente tem outros produtos em destaque com boa aceitação, evolução positiva no mercado libanês, que são o café, a soja, o milho, açúcares e tabaco. Em 2021, o Brasil ele exportou para o Líbano cerca de 70 milhões de dólares, enquanto, em contrapartida, o Brasil importou apenas 8 milhões de dólares de produtos libaneses, principalmente fertilizantes, óleos, produtos plásticos e bebidas alcoólicas. E aí, de acordo com a Câmara Árabe, o Brasil ele consome produtos árabes e ele quer aumentar esse consumo, né, de produtos de maior valor agregado. E além disso, o Líbano ele passa por uma grave crise econômica e as iniciativas voltadas para o comércio internacional elas podem ajudar o país. E por esse motivo, o governo brasileiro tem uma expectativa de que o acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Líbano ele seja concluído no ano de 2022. Obrigada, pessoal. E agora que analisamos os dados e entendemos quais as relações entre eles, vamos ver o que a Clara e o Henrique propõem como projeto de cooperação internacional entre o Brasil e o Líbano e qual organização será o palco para o projeto. Então, para começar, é bom lembrar que a comunidade libanesa aqui no Brasil, ela é composta por cerca de 10 milhões de pessoas, entre imigrantes e descendentes, e esse quadro é justamente resultado de sucessivos fluxos migratórios, iniciados ainda no século XIX, e que foram motivados por condições socioeconômicas adversas. E aí o Brasil, assim, era visto como uma terra de possibilidades e tolerância. E por isso, a gente pensou em um projeto junto à Unesco para trazer para o Brasil acesso à cultura libanesa, principalmente aos jovens que precisaram mudar do seu país de origem, ou para que eles não percam o vínculo com a cultura e com a língua.
E aí a gente pensa que ambos os países, eles foram membros fundadores da Unesco, que é uma organização com alta supranacionalidade, né, devido ao processo de tomada de decisão, que é feito pela maioria dos Estados-membros. E aí a gente pensou justamente na criação de escolas libanesas brasileiras, que vai gerar, inclusive, emprego à comunidade. E aí o plano seria em um horário extracurricular que vai trazer matérias essenciais como a história do país, aulas de língua árabe, para que esses jovens tenham contato com a língua e com a cultura, né? Como dito antes. E as escolas seriam em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no Pará e em Goiás, porque são estados brasileiros que contabilizam com o maior número de entrada de imigrantes libaneses. E aí, para o projeto, a gente se inspirou na escola brasileira, que já existe no Centro Cultural Brasil-Líbano, que fica em Beirute, e a principal escola de português lá no Líbano. E com isso, o objetivo principal seria a preservação da cultura, podendo assim colaborar com o aumento e o fortalecimento das relações, tanto diplomáticas quanto econômicas, dos dois países. Como a Unesco acredita que todos têm o direito de aprender em sua própria língua, esse é um meio muito importante para melhorar a aprendizagem, seus resultados e o desenvolvimento socioemocional. Sobre a viabilidade do projeto, desde 2010, o Fundo da Unesco beneficiou mais de 90 projetos de 51 países em desenvolvimento, com mais de 6 milhões de dólares. Essa ação é conhecida como a Convenção de Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais da Unesco, que foi adotada pela Conferência Geral da ONU em 2005 e ratificada pelo Brasil em 2007. Muito obrigada pela conversa, pessoal. Após ouvir todas as falas de vocês, esperamos que com esse projeto tanto as relações diplomáticas quanto as econômicas cresçam cada vez mais, levando em consideração inclusive o fluxo de libaneses e seus descendentes que vivem no Brasil, que merecem maior reconhecimento, cooperação e investimento de ambos os governos para o mantimento da cultura libanesa. Com isso, finalizamos nosso Pod Real. Muito obrigada por escutarem.